o tempo em que se cumpriu a hora, o mês, o ano dito por Jesus. O tempo que se cumpriu, a previsão que Jesus fez, que Jesus falou, mas ele não deu detalhes quando seria, que momento seria. Ele só sabia que seria naquela geração, porque ele disse que não passaria aquela geração sem que acontecesse todas as coisas. Marcos capítulo 13, versículo 28 ao 37. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A geração que Jesus falou foi a dos 70 anos. Foi a geração que ele estava vivendo. Não iria passar aquela geração. Ele falou entre o ano 30 e 33, quando foi na metade do ano 70, acabou tudo. Com a queda do templo e com a destruição quase total de Jerusalém. Versículo 32. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Lembrando que no versículo 30, em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Então ele sabia o ano. 33. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos, vigiem. Então, aqui o foco principal é o versículo 32. Mas a respeito daquele dia, hora, ninguém sabe, senão o anjo do céu, nem o Filho, nem o Pai. Porém, quando nós lemos Apocalipse capítulo 1, versículo 9 e 10, assim está escrito. Deixa eu mudar esse texto aqui para Almeida Corrigida Fiel, porque eu gosto de ler esse versículo aqui. Olha aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 9 e 10. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, ou seja, na tribulação, e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Ele era Cristo. Ele era Cristo. Então, no dia do Senhor, João recebeu por inspiração a visão, o entendimento, o conhecimento do tribunal de Cristo. Porque o dia do Senhor seria um dia de juízo, um dia de julgamento, um dia de ira, um dia de trevas, um dia de destruição. Isaías 13, 10 e Jeremias capítulo 46, versículo 9, 10 e 9. O dia do Senhor, dia de destruição. Por isso que o livro do Apocalipse é um livro de tribulação. Apocalipse capítulo 9, versículo 13 ao 21. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz forte, uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Uma figura do exército romano, das legiões romanas. 15. Então foram soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte da humanidade.
O que aconteceu durante o cerco que Jerusalém sofreu? Em 66 começaram os primeiros conflitos entre os soldados romanos e os judeus na Judéia. Na metade do ano 69, um pouco antes da metade do ano 69, Jerusalém foi cercada, sitiada, por quem? Pelo exército romano. E falas de Zacarias e Ezequiel e Jeremias que 1/3 deles iriam morrer, 1/3 seriam levados como escravos e 1/3 passaria pelo fogo do zelo de Deus que aconteceu dentro de Jerusalém. Então foram soltos os 4 anjos que achavam preparado para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matasse a 1/3 parte da humanidade. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, e eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, pude ver que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto de enxofre, a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da boca dos cavalos, foi morta a 1/3 parte da humanidade. Pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. As caudas deles eram semelhantes a serpentes com cabeças, e com elas causavam dano. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras de suas mãos, eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Então veja, o dia e a hora chegou no tempo de quê? Entre o ano 66 e a metade do ano 70. No tempo do tribunal de Cristo, no tempo do dia do Senhor. Porque nós estamos lendo um trecho aqui a respeito do dia do Senhor. E esses cavalos e cavaleiros que fizeram essas coisas, essas atrocidades, está em Apocalipse capítulo 20, versículos 7 ao 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, 1000 dividido por 30 dá 33,33. No ano 33, Jesus foi pendurado. Dali a 33 anos, que a soma dos dois dá 66, começaram os primeiros conflitos na Judéia. Satanás significa opositor, acusador, adversário. Quem era esse adversário que foi solto? O exército romano, quando se completou os 1000 anos. Sairá para enganar as nações. Estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, sinal de destruição, tribulação, a fim de reuni-las para a batalha do Vale do Armagedon, o Vale do Megido, o Vale da Decisão. O número dessas é como a areia do mar. Aqui, ó, marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Qual cidade foi cercada em 69? Jerusalém, a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo, que os tinha enganado, as leis de Moisés, o sinédrio, os fariseus, o sumo sacerdote, os que tinham enganado, foi lançado no lago de fogo e enxofre, porque a cidade estava em chamas. Enxofre, animais, pessoas mortas sendo jogadas no fogo, gera enxofre. Onde já se encontram a besta, um sinal provavelmente a Nero, e o falso profeta, um sinal provavelmente ao sumo sacerdote, e serão atormentados de dia e noite para todo sempre. Então, nos dias que Jesus esteve aqui na terra, ele falou, entre o ano 30 e 33, que o dia e a hora, nem ele, nem os anjos, o dia e a hora, ninguém sabia. Porém, quando se completou o tempo, quando chegou o grande e terrível dia do Senhor, quando chegou o fim daquela geração, porque Jesus disse que não passaria aquela geração sem que acontecesse todas as coisas, foram soltos 4 anjos que estavam preparados para o dia, a hora, o mês e o ano, que foi o exército romano. Tá bom? O tempo em que se cumpriu o dia, a hora, o mês e o ano dito por Jesus. Falei nesse vídeo aqui. Espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, eu peço humildemente que você venha apertar o coração, venha comentar, compartilhe esse vídeo com quem você quiser, e se você tiver interesse, se inscreva. Se você já é inscrito, dá uma olhadinha para ver se a sua inscrição continua. Se não tiver, se inscreva. Aperta o sininho para você receber novas notificações futuras quando eu gravar vídeos, tá bom? Um abraço, um beijo no coração. Até mais, tchau, tchau.